Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor repouse sobre a Igreja Veredas do Pai. Eu quero primeiramente agradecer a Deus. Chega uma certa época da vida em que a gente começa a não falar muito em números, porque denuncia a idade. Mas o pastor Joel já falou um pouco do tempo que nós temos de amizade. Aí alguém olha para a cara da gente, olha os cabelos brancos, no meu caso a barba branca. Minha esposa já falou que está quase no ponto para eu fazer um trabalho como Papai Noel no shopping, né? Então, denuncia totalmente a nossa idade. Então, quando eu chego, às vezes eu já falo só, não, a gente é amigo de longa data, e pronto. Mas quando começa a contar as coisas em décadas, né, e nós já estamos aí caminhando para 3 décadas de amizade, então percebe-se que não somos mais assim tão jovens, não é mesmo? Mas eu louvo a Deus pelo carinho, eu louvo a Deus pela amizade, eu louvo a Deus pela parceria. Então eu quero inicialmente agradecer a Deus, porque somos diferentes e não somos iguais. E o nosso Deus, quando nos chamou, preste atenção nisso, Ele nos chamou sabendo das nossas diferenças. Nós não temos que tentar fazer com que os outros sejam iguais a nós. Pelo contrário, devemos avançar e contribuir na edificação do nosso irmão com aquilo que Deus colocou em nós. Porque aquilo que Deus colocou em mim vai servir de edificação para a vida do Joel. E aquilo que Deus colocou na vida dele vai servir de edificação para a minha vida. E nisso já se vão quase 30 anos. E se nós não tivermos essa clareza, nós não andaremos juntos. Percebe por que muitos têm dificuldade em andar juntos? Porque não entendem a bênção da diversidade. Então que nesta noite, enquanto igreja, você reconheça o valor do seu irmão. Porque o que você precisa está nele. E o que ele precisa está em você. Você sabia disso? Às vezes você ora, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma direção. Você sabia que Deus vai atender a sua oração através da vida do seu irmão? Sabia disso? E se você não estiver atento, você vai deixar de ser abençoado. Sabia disso? Quantas vezes eu pedi a Deus uma resposta e a resposta veio por meio de uma palavra do meu irmão? Quantas vezes eu pedi a Deus uma direção e a direção veio por meio de uma palavra do meu irmão? E às vezes ele nem sabia disso. Numa conversa, numa simples fala despretensiosa, Deus usa para responder aquilo que nós precisamos. Sabia disso? Portanto, eu quero iniciar esse tempo na presença do Senhor, convidando você a dar um abraço no seu irmão, reconhecendo que ele é resposta de Deus na sua vida. Ele é parte da bênção dos céus sobre você. Ele é escolhido por Deus para te abençoar. Não abra mão dessa comunhão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 133 que é bom, que é agradável, que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não abra mão disso. Quando a situação apertar para você, procure o seu irmão.
Isso é ser igreja. Isso é ser corpo. Isso é ser família. E nós somos família de Deus. Nós somos corpo de Cristo. E você sabe que o abraço, isso é científico. Ele libera substâncias químicas no nosso cérebro que causam bem-estar e que curam. Você pode ser usado por Deus para curar alguém através do seu abraço. Você pode ser usado por Deus para curar alguém através do seu sorriso. Não seja carrancudo, seja sorridente. Por quê? Porque Cristo já levou sobre si as suas dores. Pelas feridas dele, você e eu somos curados. Nós já fomos livres dos nossos pecados, delitos e transgressões. Quando ele disse, tetelestai, está tudo consumado. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Nós só precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós. E eu quero dizer, Igreja Veredas do Pai, deixa o Espírito de Deus agir por meio de vocês. Às vezes você fala assim, mas eu não consigo, pastor Joel, pastor Alexander, eu não tenho habilidade para pregar para o meu vizinho. Sorria para ele. Eu não tenho aptidão para evangelizar e mencionar textos da Bíblia. Dê um abraço. Porque você, essa frase é conhecida, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Vou repetir, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Mas a Bíblia não mostra pessoas carrancudas, mal-humoradas e sempre ranzinzas. Bom dia! Aí esse o rabugento daquele desenho antigo, lá vamos nós denunciar a idade de novo, deixa para lá. Um desenho antigo que tinha um urso que era bom. E a mulher dele vivia pegando no pé dele. Ô Zé! Quem está rindo lembra, então não sou só eu tão velho assim. Gostei, boa. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Já sorriu para o seu irmão? Abraçar você já abraçou, agora sorria. Sorri para o outro, do outro lado agora. Sorrir faz bem, gente. Quando você exercita os músculos da face, você fica com os músculos bem tensionados e evita a ruga, viu? Sorria. Depois vai ficar enrugado igual um maracujá de gaveta e não sabe por quê. Faltou sorriso. 1 Samuel capítulo 3, um texto muito conhecido. Eu estou na Nova Almeida Atualizada, na NAA. Diz assim a palavra de Deus. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Eu fico imaginando, quando começo a ler esse capítulo, o cenário daquele tempo. Perceba comigo, a palavra era muito rara. E as visões não eram frequentes. Não tinha palavra e nem visão. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Versículo 3. Também Samuel estava deitado no templo
do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, não chamei você, vá deitar. Porém Samuel, preste atenção nessa palavra, ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Ministra aos nossos corações, como tu ministraste no passado. E através desta palavra, que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração e trazer a direção daquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto tem sido muito impactante para mim nos últimos tempos. Muito tenho falado e refletido acerca do sagrado e do profano, daquilo que é santo e daquilo que não é santo. E aqui eu encontro uma palavra que me confronta. Eu vejo de um lado um menino e de outro um sacerdote. De um lado uma criança, jovem, inexperiente. Do outro lado um sacerdote, juiz, governante em Israel, idoso e calejado pelos anos vividos. Mas o que me chama a atenção é para quem a palavra do Senhor é direcionada. Não é para o sacerdote, é para o menino. E aí eu começo a me perguntar: Senhor, tanta gente hoje questiona que não ouve a tua voz, que não conhece a tua voz. E esse texto vem como uma verdadeira bofetada na face da gente. Sabe aquele famoso tapa do dia? Tapa na cara? Porque aqui mostra que Deus não precisa de habilidade, de conhecimento, de experiência. Ele não precisa de títulos, de méritos para falar com ninguém. Mas ele precisa de alguém que esteja na sua presença. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje, sobre a presença de Deus. O texto, ele começa falando de um tempo, de uma época em que
A palavra era rara e as visões não eram frequentes. Você concorda que aqui eu estou diante de um cenário de um tempo de escassez, um tempo de silêncio, um tempo de total ausência de Deus? Porque a palavra vem de Deus, as visões vêm de Deus. Se não tem palavra, se não tem visões, Deus não está se manifestando. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Ele chama alguém. Agora aqui eu começo a prestar atenção em alguns detalhes. Onde é que o velho estava deitado? O texto diz, no lugar de... me ajudem a pregar. No lugar de costume. Normalmente, e agora a gente já pode falar bem à vontade, né, pastor Joel? Depois de uma certa idade, a gente fica sistemático. Né? E eu percebo que estou ficando velho justamente por isso. E a minha esposa já me advertiu, você é velho. Então o negócio é vestir a carapuça e pronto. Porque o velho, ele é sistemático. E esse sacerdote Eli, a essa altura, já estava aí na casa dos seus 90 anos de idade. Tá? E, como todo velho, sistemático, ele deitava onde? No lugar de costume, ou seja, ele tinha o canto dele para se deitar. Então ele já estava deitado. Vamos concordar numa coisa: não existia energia elétrica, certo? Então quando escurecia ficava escuro. Hoje em dia escurece, mas não fica escuro, porque nós temos energia elétrica. Naquele tempo não tinha, era só a luz de lamparina, que não é lá essas coisas, não é mesmo? Então, quando anoitecia, ficava escuro. E para ajudar, o velho já não enxergava direito. Não é isso? Então, quando começava a escurecer, o velho ia para onde? Para o canto dele. Para o lugar de costume. Para o ninho. Não é isso? Para o cantinho, quentinho, fofinho, gostosinho e arrumadinho. Ele ia para a caminha. Tá certo? Não é isso? Eu vou para minha caminha. Mas Deus não fala com quem está na caminha. E onde que Samuel estava deitado? Fala para mim, o que o texto diz? No templo do Senhor. No lugar onde estava a arca. Arca fala de presença. Então não importa se você é sacerdote, se você é experiente, se você é juiz, importa é onde você está. Porque mesmo que você seja um menino, se você estiver ao lado da arca, você vai ouvir Deus falar. Samuel não estava no ninho, no cantinho, arrumadinho, gostosinho e quentinho. Ele estava no templo, ao lado da arca. Então quando Deus fala, Ele fala com quem está na sua presença. Ele não fala com quem está no lugar de costume. E aqui já fica um primeiro alerta para mim. Aonde eu tenho me deitado? É ao lado da arca ou é no meu canto de costume? Onde é que você tem se reclinado? Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que fazem propósito de oração e oram na cama. Acha que Deus vai falar? Pois é, Eli estava na cama. Deus falou com ele? Aliás, o problema de Eli era um pouco mais grave, inclusive, porque se quer governar sua própria casa, ele conseguia. Seus filhos Ofni e Finéias, que deveriam ser exemplo no serviço ao Senhor,
Eles tomavam da porção que era do Senhor para si, dos sacrifícios, e se prostituíam na casa do Senhor. Enquanto Samuel está ao lado da arca, os filhos de Eli estão se prostituindo. Percebe aqui a continuidade? O porquê Deus deixou de falar com um velho que sequer foi juiz na sua própria casa? Deus não fala com aquele que não está na sua presença. E nós, enquanto pastores já de longa data, eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi pessoas dizerem: mas Deus não fala comigo, eu não ouço a voz do Senhor. Eu não sei, pastor, por que Deus não fala comigo? Eu não consigo entender por que Deus não se manifesta, eu não entendo, eu não ouço a voz do Senhor. Quando nós temos um problema, isso é muito comum com as crianças, cera tamponando o ouvido, o que a gente usa para desobstruir os ouvidos? Hastes flexíveis, vulgo, aí a gente vai fazer um merchandising de graça, né? Vulgo cotonete. Pois é. Tem muito crente precisando usar hastes flexíveis, cotonetes nos seus ouvidos espirituais. Porque a cera produzida ali impede de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Só ouve a voz quem está na presença. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas se alguém ouvir e abrir, isso fala de presença. Perceba que eu fico refém de estar na presença de Deus para ouvir sua voz. Percebe por que Jesus não repreendeu Maria quando Marta colocou Jesus contra a parede? Marta disse: o Senhor não se importa que a minha irmã não venha me ajudar? Manda que ela venha me ajudar. E Jesus fala: Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Aí eu te pergunto, era a mesma casa, o mesmo Jesus, a mesma situação, quem estava ouvindo a voz do Senhor, Marta ou Maria? E Jesus foi claro, e ela escolheu a boa parte. Ela escolheu o quê? A Bíblia diz que ela estava aos pés do Senhor Jesus, portanto ela estava na presença. E quantos de nós tivemos a oportunidade de receber Jesus Cristo em pessoa em nossa casa? Nenhum de nós. Ou seja, até quem recebeu Jesus em pessoa na sua casa, não necessariamente ouviu a sua voz. Duas irmãs, na mesma cidade, Betânia, no mesmo ambiente, com Jesus presente, uma escolhe ouvir, a outra escolhe se distrair. Com muitos afazeres. Maria escolheu a boa parte. Qual é a parte que Maria escolheu? Ouvir a voz de Jesus. Qual tem sido a sua escolha? Você está igual Marta? Está vivendo a síndrome de Marta? Distraído com muitos afazeres? Que tipo de afazeres? Toda sorte de distrações. Seja o trabalho, pode ser uma distração? Pode. A internet pode ser uma distração? Pode. As redes sociais podem ser uma distração? Pode. Tudo aquilo que tira o meu foco de Jesus é uma distração. E essa distração me faz deixar de ouvi-lo. Qual era a distração de Marta? A distração aí na rua. Qual era a distração de Marta? Os afazeres domésticos. Ninguém aqui está fazendo apologia à porquice, deixar a casa de ponta cabeça. Não é isso. Mas isso não pode ser uma distração que me impeça de ouvir a voz do Senhor. Enquanto Eli estava no lugar de costume, Samuel estava ao lado da arca.
E aí quando Deus fala, ele fala com o sacerdote ou com o menino que está ali na proximidade da arca? Com o menino. E é interessante, aí é que eu contesto as pessoas que falam que não ouvem. Porque Samuel ouvia, mas não discernia. Era uma criança. Ele ouvia, mas não sabia que era Deus. Mas isso não impedia que ele ouvisse. Então pouco importa se você chegou agora, se você não tem experiência, se você se converteu ontem, pouco importa, se você estiver na presença, ele vai falar com você. O menino estava ali, ele sequer conhecia a voz do Senhor. Diz a palavra aqui no texto que eu li, que a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada para ele. Mas mesmo que a palavra não houvesse sido revelada, ele podia ouvir. Então não me venha com desculpas de que você não ouve. Você só não ouve se você estiver distraído no lugar de costume. O próprio Jesus Cristo, ele deu a receita. Quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, fala com o teu pai que em secreto te ouve e te responde. Ou seja, ele fala. Se você não anda ouvindo a voz de Deus, o problema não está em Deus. Porque ele fala. Diferentemente dos deuses das nações, como diz o texto bíblico, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, o nosso Deus, ele tem olhos e vê, ouvidos e ouve, e ele tem boca e ele fala, e se você não ouve, o problema não está em Deus. E Samuel ouviu a voz do Senhor. E preste atenção. Deus chamou Samuel de quê? De quê? Ô garoto, foi isso? Ei, psiu, foi isso? Ele chamou de quê? Deus sabe seu nome. Como todo pai que conhece os filhos que tem, ele chama pelo nome. Então Deus fala: Samuel. Qual era a referência que Samuel tinha? Eli. Então ele vai para quem? Para Eli. Pode falar. Ué, falar o quê? Eu não te chamei. Vai dormir, menino. Primeira vez. Segunda vez, Samuel. Lá vai o menino de novo. Pode falar. Falar o quê, moleque? Eu não te chamei. Vai dormir. Você não está vendo que eu quero dormir? Não me enche a paciência. Ó, moleque. Terceira vez. Deus não desiste de chamar. Vou repetir. Deus não desiste de chamar. Deus não para de falar. Ele não vai abrir mão de falar com você. A terceira vez. Samuel. Lá vai o menino. Pode falar. Aí, é duro, né? Velho é fogo, como já bem diz o meu pai. Meu pai novinho, né? Fala que velho é fogo. Pois é, meu pai é uma figura. Velho é fogo. Lá vai o Eli, peraí, deixa eu pensar. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Se não sou eu que está chamando... Ai, meu Deus, neurônios, neurônios, neurônios. Ah, deve ser a voz do Senhor. Garoto, presta atenção. Vai lá deitar. Se chamar de novo, você diz assim: fala, porque o teu servo ouve. Garoto, beleza. Foi pra... Mas detalhe, o velho continuou aonde? Em que lugar? No canto de velho, não é isso? No ninho. Eu sei porque vocês estão rindo tanto. Vocês têm o ninho de vocês também? É por isso? Deve ser, né?
Mas o menino, depois que ele recebeu as instruções de Eli, ele foi para onde? Foi para outro ninho? Para onde que ele voltou? Para onde que ele voltou? Para perto da arca. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai para perto da arca. Vai para perto da arca. Só que diferentemente do passado, onde a arca ficava no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, e que só o sumo sacerdote tinha acesso a ela, você conhece a história do tempo do tabernáculo e depois do tempo em que foi construído o templo de Salomão. Hoje o véu do templo foi rasgado, o acesso está liberado, basta que você clame Abba, Pai, e ele se manifesta. Hoje a arca está no seu coração. Você não precisa entrar no Santo dos Santos uma vez por ano como sumo sacerdote, com toda uma ritualística que agora não é o caso de falar sobre ela. Basta que você diga Abba, Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tem alguém aqui precisando de uma resposta de Deus ainda em 2025? Tem alguém precisando entrar em 2026 com uma resposta? Então vou dar a receita. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te ouve e que te responde. Vai para perto da arca e não se afaste mais dela. Samuel voltou para perto da arca. Quando ele chega perto da arca, Deus fala de novo. Samuel! Aí ele aplicou o que ele aprendeu com o velho. Por isso é que Paulo fala assim, que eu devolvi todas as coisas e retei o que é bom. Não é porque era um velho sistemático, dormidor em ninho, que ele não tinha algum ensinamento para Samuel. O ensinamento funcionou. Porque ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Deixa eu te explicar uma coisa. O violão precisa ser afinado. Não precisa? O pneu do carro precisa ser calibrado. Não precisa? O nosso ouvido espiritual precisa ser afinado e calibrado para conhecer a frequência da voz de Deus. Porque o problema de Samuel não era não ouvir, era não conhecer. O ouvido dele não estava sintonizado, afinado para discernir a voz de Deus. Quando veio a orientação do sacerdote, fala, porque o teu servo ouve. E Deus começa a falar, Samuel faz a calibragem do ouvido espiritual dele e nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Só para dar aqui uma breve resumida na vida de Samuel. Foi ele o último juiz em Israel. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. E ungiu o rei Saul e o rei Davi, de quem descende o Messias. Só isso. Porque quando o menino, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Quando ele volta, Deus começa a falar com ele. E se você continuar lendo o capítulo 3 de 1 Samuel, você vai perceber que o que Deus fala para Samuel não é pouca coisa. Só que o que me choca, pastor Joel e demais irmãos, é que Deus fala para Samuel o que deveria ter falado para Eli. Porque ele diz para Samuel o que ele vai fazer com a casa de Eli e o juízo que ele trará. Tanto que ele não dorme. Ele não consegue dormir.
Na manhã seguinte, o velho manda chamar. Fala o que Deus te falou e não me ocultes nada. Samuel coloca, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para ele? Não me ocultes nada. Tá bom, vou falar. Porque Eli já não mais estava em condições de ouvir a voz de Deus. Percebe a importância da presença? Não adianta ser sacerdote. Não adianta ser pastor. Não adianta estar aqui, atrás de um púlpito, sobre um altar. Não adianta ter títulos, cargos eclesiásticos. Não adianta ter uma bagagem episcopal. Não adianta ter formações e graduações, se eu não ouvir a voz de Deus. E hoje, há muitos altares nos quais Deus já não fala mais. Há muitos altares profanados. Há muitos altares corrompidos, nos quais Deus já não se revela mais. Porque Deus, Ele é santo. E a sua santidade faz com que Ele não se manifeste aonde não há santidade. E a única maneira de eu me santificar é estar na presença de Deus. Lembra de Isaías? Isaías capítulo 6 conta a história do profeta Isaías, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu a glória do Senhor. Diz o texto que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo, que os serafins voavam ao redor do trono e diziam o quê? Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diante daquela cena, Isaías clama: eu vou perecer, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu quero te dizer que para Deus isso não é problema. Que diz o texto, depois você verifica lá em Isaías capítulo 6, que um dos serafins, ele vai em direção ao altar, e com uma tenaz, ele pega uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías, e uma vez purificado o pecado, se ouve uma voz do trono que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora presta atenção. Quando foi que Isaías ouviu a voz? Depois que a brasa tocou. Não foi antes. Antes ele até contemplou a glória, mas ele não ouviu a voz. Porque Deus não fala onde não há santidade. É claro que se não houver santidade, mas houver sinceridade, Deus, Ele trata. Como tratou Isaías. Isaías entrou de luto no ano da morte do rei. O rei era parente de Isaías. Ele estava em luto. Naquele ambiente, ele entra no templo. Perceba onde é que Deus se revela. Olha de novo, no templo. Onde é que Samuel estava? Onde é que Isaías estava? E onde é que você está? No shopping. Na praia. No Zap Zap. No templo. Ele ouve a voz. Ele entra boca suja, não é isso? Lábios impuros. E como é que ele sai de lá?
profeta. E não qualquer profeta. Isaías, ele figura na galeria dos profetas maiores de Israel, ao lado de Ezequiel, Jeremias e Daniel. E é o profeta dito messiânico, que anunciou a vinda do Messias 700 anos antes de Cristo. Ele fala sobre a vinda de Jesus 700 anos antes de Cristo. Porque um dia ele teve um encontro com Deus e passou a ouvir a sua voz. Eu estou aqui mencionando dois homens que são referência no Antigo Testamento, que tiveram encontro com Deus, um bem menino, o outro maduro, mas ambos tiveram encontro com Deus no templo e passaram a ouvir a sua voz e se tornaram profetas na sua geração. E Deus está te chamando para ser profeta para esta geração. Tenha hoje o encontro com Ele no templo para ouvir a sua voz. E você então poderá ser aquilo que você nasceu para ser. Há cerca de 2 anos, eu estava meio chateado. Sabe quando você está naquele dia em que você não está muito animado com as coisas? E fui chamado para um compromisso na Secretaria de Cultura, aqui do município. Isso foi quase 2 anos. E eu estava saindo de lá, comecinho de janeiro, meio que questionando algumas coisas. Ai, Deus, mas e aí? Que negócio é esse? Afinal de contas, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso ouvir a sua voz. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu estava dirigindo e eu ouvi a voz do Senhor. E Ele me disse uma única frase que eu jamais esquecerei. Eu quase perdi a direção do carro. Seja aquilo que você nasceu para ser. Seja aquilo que você nasceu para ser. E eu confesso que nesses últimos 2 anos, depois desse dia, muita coisa mudou. Ministerialmente falando. E eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. Igreja Veredas do Pai, seja aquilo que você nasceu para ser. Não saia da presença de Deus. Não abandone o templo do Senhor. Não caia na tentação de Eli, que deixou a presença para ir para o lugar de costume. Não abra mão da presença de Deus. Porque se você priorizar a presença de Deus, você vai ouvir a sua voz. Não há como andar naquilo que Deus tem para nós sem ouvir a sua voz. Não há como. Jesus Cristo, para viver o seu chamado, para exercer o seu ministério, ele precisava se manter conectado com o Pai. Por isso ele passava o dia pregando, curando, fazendo sinais, maravilhas, prodígios. Por toda a região da Judéia,
Galileia. Mas à noite, ele se retirava para lugares desertos para orar. É aí que você mantém a conexão com Deus. Jesus precisava ouvir a voz do Pai. E como é que tem crente que dá conta de fazer a sua vida caminhar sem ouvir a voz de Deus? Percebe por que a igreja vive momentos tão difíceis hoje? Porque deixou de ouvir a voz do Senhor. E eu quero concluir com uma pergunta que você não precisa responder para mim, mas para você mesmo diante de Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Se sim, glória a Deus. Se não, precisa ouvir. Porque sem ouvi-la, não é possível viver. Porque a voz do Senhor é que nos fortalece. A voz do Senhor é que nos anima. A voz do Senhor é que nos exorta. A voz do Senhor é que nos conforta. A voz do Senhor é que nos traz paz. E não é possível viver o chamado sem ouvir a voz do Senhor. Eu tenho por costume, quando oro, eu começo a minha oração calado. Sabe por quê? Por duas razões. A primeira, porque eu aprendi que os mais velhos falam primeiro. E os mais importantes falam primeiro. Segundo, porque eu aprendi que quando um fala, o outro baixa a... Como é que vai orar se não para de falar? E a oração não é um monólogo, é um diálogo. Ou seja, um fala e o outro responde. Mas tem gente que quando ora, parece que abriu uma lista de supermercado e começou a ler. E termina, amém, e vira as costas. Olha só, você não vai esperar eu falar? Então eu começo, inclusive porque muitas vezes, o que a Bíblia diz? Que nós não sabemos orar como convém, não é isso? Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem orar nós sabemos orar como convém. Então o melhor é ouvir. E muitas vezes para orar eu preciso ouvir o que é que ele tem para me dizer, para eu orar baseado naquilo que ele está falando. Aí sim, tem muita gente que usa esse texto de forma descontextualizada. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Como se nós fôssemos os caras. Não é isso. O que eu ligar terá sido ligado lá, o que eu desligar terá sido desligado lá, se eu estiver orando o que está lá. Agora, se eu estiver orando o que eu quero, não vai acontecer nada, vou ficar com cara de pastel. Até para orar, eu preciso primeiro ouvir. E aí você vem aqueles crentes pastelão, sabe crente pastelão? Parece que a minha oração não passou do teto. Já ouviram isso? A minha oração parece que não passou do teto hoje. Eu fui orar, deu sono, e a oração parece que bateu no teto e caiu na minha cabeça. Cabeçudo, abestado. Porque orou o que quis. A gente não sabe orar o que convém. Então nós temos que orar o quê? O que está no coração dele. Para orar, primeiro, percebe por que tem oração que não flui, que não pronuncia? Percebe? Porque você está orando o que não deve.
Então, até para orar, eu preciso ouvir. E se não ouve, a oração vira reza. E reza resolve? Resolve não. É interessante. Eu vou finalizar. Elias, no Monte Carmelo. Lembram? Não. Sim, talvez. Mais ou menos. 450 profetas de Baal. 400 profetas de Aserá. Total? 850 sacerdotes. Elias faz o seguinte, vamos ver quem é Deus? 2 bois, um para vocês, um para eu. Como vocês são muitos, vocês começam. Pega um boi, reparte, coloca no altar e clama. Depois eu vou fazer igual e vou clamar. O Deus que responder com fogo é Deus. Não é isso? Não é isso, pastor? Beleza. Aí os profetas começa. E só começa. Já está dando meio-dia e nada acontece. Eles se lancetando, se ferindo para derramar sangue, né? Porque ritual tem que ter sangue, né? E aí a gente vai falar um pouco de ocultismo, tem que ter sangue. Então eles vão se ferindo, derramando o próprio sangue e tal, e não sei o quê. E Elias fala, clamem mais alto. Talvez Baal esteja ocupado. Gritem mais alto, talvez Baal tenha viajado. E eles clamando. Eles estavam orando? Não. Baal respondeu? Não. Elias fala, chega, já deu. Cansei de esperar. Está ficando quente, já deu meio-dia, está calor. Vamos acabar com isso aqui logo. Minha vez. Só que no meu caso, a gente vai fazer um pouco diferente. Derrama água sobre a oferta. Água, caso você não saiba, presta atenção. Água representa presença. O que Jesus disse para a samaritana? Aquele que beber da água que eu lhe der, João 4, nunca mais tornará a ter sede. João 7, Jesus fala assim, quem tem sede vem a mim e beba. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. E Elias manda derramar o quê? Água. Joga água. Além disso, eles estavam num período de seca, tá? Então a água era mais preciosa do que ouro. Pega, derrama água. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Agora faz um córrego, faz um rego em torno da oferta. Enche tudo de água. Ou seja, vai na contramão, porque para pegar fogo você não põe água, não é isso? Normalmente, para pegar fogo você não põe água. Né? Alguém já foi fazer fogueira na época das festas aí características de meio de ano, botando água na lenha? Vai acender lareira, põe água, rega bastante a lenha, para depois pôr fogo? Pois é, põe água. Porque não tem milagre se não tiver presença. Aí Elias faz quantas horas de oração? Ele faz uma oração assim. Senhor, mostra para este povo quem é Deus. E o fogo veio, consumiu a oferta, o altar, lambeu o rego e recebeu até a última gota.
Percebe quando você ora, aquilo que está no coração de Deus acontece. Se você está patinando na sua oração, significa que você não está orando o que está no coração de Deus. Exceto, deixa eu só fazer uma ressalva, porque senão vocês vão me botar lá fora de castigo porque eu falei besteira. Lembra quando Daniel clamou? E ficou 21 dias clamando e a resposta não chegou? Vocês lembram disso? Tem essa ressalva. Só que detalhe, quando Gabriel chega, ele fala, a tua oração foi ouvida de imediato, mas eu não consegui chegar com a resposta, porque teve guerra, o príncipe da Pérsia se levantou e não me deixava chegar, até que Deus determinou que Miguel viesse guerrear contra o príncipe da Pérsia, para que a oração fosse atendida. Então, uma situação aqui como uma ressalva é batalha espiritual, ok? É importante fazer a ressalva, porque eu gosto de embasar as coisas na Bíblia. Aliás, pastor Joel, eu espero que vocês sempre se lembrem disso. A Bíblia explica a Bíblia. Não procurem explicações para a Bíblia fora dela. Tá bom? Então, se demorar é porque tem guerra espiritual envolvida. Aí é um outro assunto. Mas caso contrário, se você ora o que está no coração de Deus, é igual Elias no Carmelo. Mas por que Elias sabia o que estava no coração de Deus? Conexão. Só tem um jeito, meus irmãos, de nós ouvirmos a voz de Deus. E a resposta é bem moderna: conexão. É igual essa geringonça aqui. Sem conexão, ela serve para quê? Para que serve isso aqui sem conexão? Para nada. Crente sem conexão é igual isso aqui sem conexão. E o que eu percebo é que está assim de gente que parece que o pacote já acabou. Está desconectado. O pacote acabou no segundo dia do mês, tem mais 28 dias. E ele está desesperado, ai, Deus não me ouve. Acabou a conexão, acabou o pacote de dados, precisa renovar. E nada de ouvir, nada de falar, nada de receber, nada de Deus responder, porque está aqui nem celular sem sinal. Sabe o crente sem sinal? É o que mais tem hoje. Mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar que você vai sair daqui com a banda larga, conectada, funcionando, com dados ilimitados, para que quando você clame, a voz do Senhor se faça ouvir.